E nós começamos com um assunto que interessa a milhares de brasileiros que tiveram descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente do órgão no governo Lula, Alessandro Stefanuto. A prisão aconteceu na nova fase da Operação Sem Desconto. Stefanuto, que foi uma indicação do presidente Lula, né, Síria? Foi isso mesmo, André. Bom, tudo isso aconteceu em 2023 e ele foi demitido no início deste ano, depois de a Polícia Federal identificar esse esquema, né? A defesa disse também não ter acesso à decisão que levou à prisão e considera, portanto, a medida ilegal e que ele, o Stefanuto, está colaborando com as investigações. Os agentes da Polícia Federal e autoridades da Controladoria Geral da União cumpriram, no total, 63 mandatos de busca e também de apreensão, 10 prisões preventivas e medidas cautelares diversas de prisão em 14 estados e também no Distrito Federal. André, veja só, não foi só o Stefanuto, viu? Foram presos hoje André Fidelis, servidor afastado do INSS, que ocupou o cargo na diretoria de benefícios do Instituto. E, de acordo com investigações, há indícios também de relações financeiras entre entidades associativas, pessoas e empresas ligadas a ele. O filho do servidor afastado prestou depoimento hoje e foi informado sobre a prisão do pai durante um interrogatório. Nós separamos um trechinho aqui para você conferir dessa reunião, porque ele tomou um susto quando ficou sabendo da prisão do pai. Mas mesmo assim, ficou caladinho, não falou nada. Nós sabemos que as peças ainda tão ou mais importantes precisam cair. E cair uma a uma. E olha, presidente, se algumas dessas peças falarem o que estão dizendo que vão falar, a República vai balançar fortemente. E digo isso sem felicidade. Eu digo isso baseado, presidente, na minha cidadania. É uma pena o Brasil vivenciar tanta corrupção. Mas vamos ao depoente, presidente. Depoente, eu quero lamentar e lhe informar. O seu pai acaba de ser preso. E isso, para ele, significa, senhor Érico Fidelis, que a jornada de cadeia vai ser muito longa. O que pode interromper esse percurso e contar com a ajuda da CPMI é a sua ajuda como depoente, esclarecendo os fatos. E o seu André Fidelis está hoje na cadeia porque muito do que foi imputado a ele passa pelo senhor. Eu como filho e o senhor como filho, eu preferi entregar a minha cabeça ao do meu pai, que hoje está no céu. Então, acho que é uma obrigação de filho assumir as responsabilidades que as detém. Não é justo, não é honesto, não é digno o pai ser preso pelas ações do filho. Eu não acho. Eu acho que quem ama um pai de verdade assume a responsabilidade e coloca o ponto nos is. E o senhor, perante o Brasil, o senhor tem a oportunidade de salvar o seu pai e esclarecer os fatos. Mas vai depender exclusivamente do senhor. Primeira pergunta que eu lhe faço. O senhor falou do seu sucesso profissional e é motivo de orgulho a gente crescer na vida com sucesso profissional. Qual era a sua condição no ano de 20 e de 21, já que o senhor e a sua esposa receberam o auxílio emergencial? Excelência, em respeito à orientação dos meus advogados, eu responderei essa pergunta. Bom, mas depois desse discurso, todo o relator, ele permaneceu em silêncio, né? Outros presos nesta fase dessa operação são o ex-procurador do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e também a esposa dele, a Thaisa Hoffmann. Segundo a Polícia Federal, empresas e pessoas ligadas a Virgílio receberam cerca de 12 milhões de reais de entidades investigadas desde o início do ano passado.
O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, né, aquele que é conhecido como careca do INSS, que já estava preso, também foi alvo de um novo mandado. Pois é, os investigados são suspeitos de inserir dados falsos em sistemas oficiais e também de formar uma organização criminosa. Além disso, o ex-ministro José Carlos Oliveira, que ocupou o Ministério da Previdência durante o governo de Jair Bolsonaro, também foi um dos alvos da ação da Polícia Federal. Ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica, viu? O deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, e também o deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, do PSB, foram também alvo de mandados de busca e apreensão. E, gente, um outro órgão que a gente fala muito aqui, que é a CONAFER, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, também citada na operação, disse numa nota que condena o que chama de exposição midiática e garante que está disposta a cooperar com as autoridades para esclarecer todos os fatos. Bom, o deputado Euclides Petersen já se manifestou e ele declarou que acredita na importância de investigações sérias e transparentes, confiando na justiça e também na verdade. Segundo a Polícia Federal, as apurações continuam e novas fases da operação sem desconto não estão descartadas. Vamos conferir, portanto, quem foram os presos envolvidos nesse esquema até agora. Um tantão de gente ali em si. Olha lá. Olha lá. A gente começa com o Alessandro Stefanuto, que foi preso hoje pela Polícia Federal. Ele é ex-presidente do INSS. Tem ainda aqui, puxando pela memória, você falou agora, André, do careca do INSS. Ele está ali na lista, ele está preso. Antônio Carlos Antunes Camilo, que já havia sido preso anteriormente, né? Tem também nessa lista o André Paulo Félix Fidelis. O André, gente, é ex-diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão também do INSS. Também está preso Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ele é ex-procurador-geral do INSS. Presa Thaisa Hoffmann, que é empresária, e ela é esposa do Virgílio. O Vinícius Ramos da Cruz também foi preso. Ele é presidente do Instituto Terra e Trabalho, conhecido também como ITT. O Tiago Abraão Ferreira Lopes também foi preso. Ele é diretor da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que o André explicou agora, que é a CONAFER, que a gente tem falado muito nesse termo por aqui. Também preso Cícero Marcelino de Souza Santos, que é empresário, também ligado aí à Confederação, à CONAFER. E por último, Samuel Crisóstomo do Bonfim Júnior, também ligado à CONAFER. Nessa lista, portanto, você pode perceber 3 presos ligados a essa confederação, a CONAFER. Agora, André, nós vamos à prisão do ex-presidente do INSS, vamos falar dessa prisão, o Alessandro Stefanuto, né? A gente falou muito dele até aqui, principalmente porque a prisão ocorreu hoje, né? Mas não é só ele não, viu, que está na mira da Polícia Federal. Partindo do critério aí que as investigações de fraudes ligadas aos descontos indevidos aí nos contra-cheques de aposentados, de pensionistas do INSS apuram irregularidades desde 2019, olha só, vou pedir para colocar na tela para a gente ver quem são os presidentes que podem estar na mira da Polícia Federal. Ali a gente separou por período, né? Explicando então essa operação, essas investigações começam ali no mês 1, no mês de janeiro de 2019, e nesse período ali, bem no início das investigações, quem estava no cargo, portanto, era o Renato Rodrigues Vieira. Depois dele, ele ficou 1 ano no cargo, até janeiro de 2020, depois em 2020 assumiu o Leonardo Rolim, que ficou até 2021, depois em 2021 até 3 de setembro de 2021 até março de 2022, quem estava no cargo, o José Carlos Oliveira. Em abril de 2022, ele encerrou a participação dele e depois assumiu, portanto, o Guilherme Castaldello Pinheiro Serrano, que ficou até o final de 2020, até o início de 2023, né? No mês 2 de 2023 até o mês 7 do mesmo ano, quem assumiu foi Glauco André Fonseca Hamburg. Depois do mês 7 de 2023 até 4 de 2025, mês de abril deste ano, quem estava à frente, portanto, da presidência do INSS
era o Alessandro Stefanuto, que foi preso hoje. Então tem a lista aí, a gente trouxe os detalhes dessa lista de ex-presidentes, né, desde 2019 para cá, que podem estar na mira, que vão ser com certeza, eles vão ter o trabalho aí nessa época relacionado à presidência investigado, André. Pois é, tá parecendo aquelas roupas de lã, quando você puxa um fio aqui, vai vindo e não acaba muito, não acaba nunca, né? Porque é muita gente envolvida. Além dos presidentes, ministros também podem responder por irregularidades. Vamos ver na tela quem são eles? Olha lá. Lista de ministros da Previdência Social desde 2019. Temos ali Paulo Guedes, né? De 2019 a 2021. Temos Onyx Lorenzoni, que prestou depoimento na semana passada, de 21 a 22. José Carlos Oliveira ficou de 2022 a 2023. E agora, mais recentemente, Carlos Roberto Lupe, que ficou de 2023 a 2025. Gente, e o presidente da CPMI do INSS, que é o senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais, fez hoje um balanço dos trabalhos até agora. Tudo que foi apurado e tudo. Segundo ele, a prisão do ex-presidente do órgão representa um marco nessas investigações, hein? Pois é, André, ainda de acordo com o senador mineiro, o esquema de fraude era dividido em vários núcleos, veja só. Hoje, a operação colocou na cadeia o núcleo principal de todos os desvios do INSS, da quadrilha que tomou de assalto as aposentadorias brasileiras. Aqueles que estiveram na CPMI debaixo de habeas corpus, que garantiram a eles silêncio em vários momentos, agora terão de revelar a verdade ainda mais presos. Isso mostra claramente que nós estamos no caminho certo em dar uma resposta ao povo brasileiro. Minha indignação em dizer, quando as pessoas desde o início falavam que CPMI não daria em nada, que CPMI era apenas mais um momento teatral. Senhores, não há na história uma comissão que tenha prendido mais pessoas e que esteja dando mais respostas. Eu vou esclarecer para vocês, porque semana passada eu disse que haveriam novas prisões. Pois bem, eu e o relator, nós temos com muita clareza que existem 3 escalões em toda essa história, essa roubalheira da Previdência. O terceiro escalão são os operadores e laranjas que receberam e sumiram com o dinheiro e que hoje foram presos em boa parte, mas que há outros que ainda serão presos ou têm que dar explicações porque colaboraram no desaparecimento dos bilhões dos aposentados. Um segundo escalão, que é formado por servidores públicos concursados que se corromperam nesse sistema e que conseguiram passar de governo para governo, mantendo os desvios. E um primeiro escalão, que ao nosso ver foi pago pelo segundo escalão, esse primeiro escalão que é formado por políticos, pessoas que de governo a governo ajudaram e incentivaram ou indicaram essas pessoas, esses servidores, para continuarem na Previdência. Esse primeiro escalão, a partir de agora, também começa a ser alvo das operações e, possivelmente, dos depoimentos que serão dados junto ao Supremo Tribunal Federal. Bom, em um outro trecho dessa coletiva de imprensa, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, ainda disse que existem suspeitos que estão dispostos a fazer delações premiadas e parlamentares envolvidos, mas ele não revelou nomes para não atrapalhar, segundo ele, as investigações. Os 2 parlamentares não são os únicos. Há outros parlamentares que também têm envolvimento e que prestarão os seus depoimentos no momento certo, de acordo com a sua responsabilidade, ao Supremo Tribunal Federal. No nosso caso, se a comissão entender que é necessário que nós façamos a convocação, ela será feita. Porque nós aqui não estamos para poder passar, enganar ou evitar que qualquer pessoa tenha que dar explicações. Portanto, senhores, o grosso dessa operação, os principais, que são os operadores e os que desviaram, esses a população tem a tranquilidade, estão na cadeia. Agora, nós queremos saber quem ajudou, quem indicou, quem nomeou e o que receberam para que esse esquema pudesse continuar funcionando e de que maneira políticos foram beneficiados nessa história. Eu não posso adiantar para vocês. Existem informações que eu não posso revelar, nem o relator,
nós estamos debaixo do sigilo de investigações, porque se nós colocarmos ali por deixarmos vazar, isso vai atrapalhar o andamento. O que posso dizer para vocês é que vários desses presos hoje estavam todos sendo monitorados, as ações deles acompanhadas pela Polícia Federal, porque um ponto que eu posso adiantar para vocês, que não há problema. O dinheiro que foi sacado nos bancos em espécie, esse dinheiro está guardado em algum lugar. Existem locais onde eles guardaram, porque na soma dos desvios, boa parte foi para o exterior, está guardado em paraísos fiscais, e uma parte desse dinheiro simplesmente desapareceu no Brasil. Esse dinheiro está guardado em algum lugar. Não só o senhor Maurício Camisotti. Há outras pessoas que estão dispostas a fazer delação, inclusive com essa CPMI, mas primeiro nós vamos, juntamente com o relator e no relatório, formar todo o que a gente chama de arcabouço das provas. Uma delação premiada só pode ser feita quando a culpa da pessoa está bem definida e bem embasada em provas. Depois desse processo, aí nós vamos discutir se de fato eles têm a colaborar conosco. Aí, no caso, o Supremo e a Polícia Federal farão a parte pelo Judiciário. Essas informações, nós temos que saber se elas vão acrescentar alguma coisa ou não, mas há outras delações que estão sendo propostas. 7h19, deve ter muita gente com a pulga atrás da orelha aí, muita gente preocupada com a cabeça quente. E nós estamos perguntando aqui, eu quero perguntar para você que está acompanhando a gente aí agora. Você está aí acompanhando pelo celular, pelo seu computador, aqui do lado na caixinha, a gente tem aqui uma pergunta para você. As prisões de hoje mostram que as fraudes do INSS estão sendo combatidas? Você acha que estão sendo combatidas? A quantidade de prisão que a gente já falou hoje, hein? Falamos de prisão até de ex-presidente do INSS e pessoas envolvidas com política que podem vir a fazer delações premiadas e entregar outras pessoas nesse rombo milionário, mais de 6 bilhões e 300 milhões que foram surrupiados de aposentadorias e pensões. E agora no fim da tarde caiu inclusive o sigilo da operação de hoje envolvendo o INSS. Vamos lá então direto a Brasília. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Gabriel Ferreira Borges. Oi, Gabriel, boa noite pra você. Quais são as informações mais novas aí pra gente? Boa noite, André. Boa noite, Síria. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Tempo News. André, como você disse, caiu o sigilo da decisão do ministro do STF, André Mendonça, e logo de cara chamaram a atenção as informações envolvendo o deputado federal Euclides Petersen, que é do Republicanos de Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, que é quem investiga as fraudes no INSS, Euclides teria recebido ao menos 14 milhões e 700 mil reais em propinas da CONAFER, que é a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, que é uma das principais entidades investigadas pela Polícia Federal desde que o escândalo das aposentadorias veio à tona. Euclides teria recebido esses valores em repasses fixos mensais de Cícero Marcelino, que é apontado também pela PF como um dos operadores financeiros da CONAFER. E quem fazia a intermediação entre Cícero e Euclides seria um assessor parlamentar do deputado federal. Euclides, segundo a PF, teria recebido esses valores, os 14 milhões e 700 mil reais, para fazer a intermediação entre o presidente da CONAFER, que é o Carlos Roberto Ferreira Lopes, e também quem era o responsável por indicar os presidentes do INSS a nível federal. Além disso, o deputado federal também teria a missão de blindar politicamente a CONAFER no Congresso Nacional. O que chamou a atenção da PF para que ela começasse a investigar o deputado federal Euclides Petersen foi a coincidência entre os repasses ao deputado federal e os repasses do INSS à entidade por meio dos convênios firmados entre ela e a autarquia federal, André. Agora, inicialmente, a Polícia Federal havia pedido ao ministro André Mendonça que o deputado Euclides Petersen pagasse uma fiança exatamente no mesmo valor
que ele teria recebido da Conafer, mas o ministro André Mendonça negou esse pedido e a PF também chegou a pedir a André Mendonça que suspendesse o mandato de Euclides e determinasse a prisão domiciliar do deputado federal, 2 pedidos que também foram negados pelo ministro do STF, que no final das contas acabou apenas deferindo o pedido para mandados de busca e apreensão que ocorreram na manhã desta quinta-feira. Agora, André, a gente tem que acompanhar as eventuais repercussões desse mandado de busca e apreensão contra Euclides no cenário político em Minas Gerais. Por quê? Porque Euclides é o presidente estadual do Republicanos, é pré-candidato ao Senado em 2026 e é um dos principais fiadores da candidatura do senador Cleitinho ao governo de Minas em 2026. Cleitinho, que é quem lidera as pesquisas de intenções de voto até o momento, André. Obrigado pelas informações, Gabriel. E a gente aproveita também para agradecer as pessoas que estão participando com a gente aqui, ó. Muita gente votando. A gente está perguntando aqui na nossa enquete de hoje em Síria. Vamos lá, aqui, ó. As prisões de hoje mostram que as fraudes do INSS estão sendo combatidas em Síria. Pois é, André, sim ou não? Como é que está essa enquete, a parcial dessa enquete aí? As pessoas aqui, estão colocando, estão botando fé, assim? Vamos falar uma linguagem popular nessa ação de hoje? Sim, bastante, né? 84% aqui das pessoas estão botando fé. A gente também está esperando que isso seja resolvido, né, gente? Não pode continuar uma situação dessa aí. Vamos esperar que essas prisões resolvam, que esse problema seja resolvido. E muita gente também aqui, ó, perguntando, eu vou falar especificamente aqui, ó, quer ver, ó, deixa eu ver aqui, cadê ela, gente? Perdi aqui, ó. Bom, enfim, tinha uma telespectadora aqui perguntando pra gente como é que faz. Aqui, ó, Batista Alvarenga 9061. Estão descontando R$46 a título de débito combinado. Não consigo resolver pelos canais de comunicação. A orientação é tentar resolver, inclusive tem um prazo. O prazo se encerraria dia 14. Dia 14 é amanhã, sexta-feira, para essa contestação. E a orientação é continuar tentando pelos canais oficiais. Mas é a orientação do INSS, né? Aqui tem o aplicativo, pode ir nas agências pessoalmente, que tem muita gente que gosta de ir pessoalmente em uma agência, né, conversar, mostrar ali algum documento. Então ela pode ir em uma agência dos Correios. Tem também o aplicativo Meu INSS. Meu INSS, exatamente. Você entra lá no Meu INSS e tá lá. Você vai digitar seu CPF, colocar sua senha do GovBR. Se por acaso você não tiver acesso, faz o que a Síria falou. Você dá um pulinho lá numa agência do INSS e avisa. Os Correios também estão nessa jogada, trabalhando junto para você chegar lá e falar. Esse prazo está terminando. Amanhã. Então aproveita, você falou aqui pra gente, né? Pois é, e tem também R$46 por mês, hein? Imagina isso, cada 10 meses, R$460. É muito dinheiro, gente. E tem também uma outra opção que é, se você preferir também, pelo telefone, né? O número é 135, você pode ligar de segunda a sábado, mas como esse prazo já vence amanhã, então você tem que fazer essa ligação amanhã a partir de 7 horas da manhã e você pode fazer de 7 da manhã até as 10 da noite, né? Espero que nós tenhamos conseguido responder, ajudar aí essa telespectadora, né? Porque é muito dinheiro, pensa, todo mês descontando isso, né? Tem que resolver, tem que reclamar mesmo. Bom, e ainda, André, continuando a falar sobre esse assunto, vamos voltar lá para Brasília, conversar agora com a Lu Landim. Lu, assunto que tem rendido aí durante todo o dia e as repercussões continuam por aí, né? Desde bem cedo, né, Síria? Mas o que aconteceu? A gente teve a operação da Polícia Federal logo no início da manhã e o sigilo dessas decisões do ministro do STF, André Mendonça, caiu um pouco antes da gente começar aqui o Tempo News. A gente está lendo ainda essas decisões, são 2 delas, somadas são mais de 60 páginas de argumentos das investigações conduzidas pela Polícia Federal e além das informações que o Gabriel trouxe pra gente agora há pouco, eu separei mais algumas para a gente informar quem nos acompanha aqui sobre essa operação que terminou hoje. Com essas informações todas sendo publicadas, né? Algumas delas, por exemplo, a Polícia Federal identificou que o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que ocupou a gestão, o comando do órgão já no governo Lula e que foi preso hoje, recebia uma propina de R$250 mil por mês nesse esquema de fraude do INSS.
ainda que o ex-ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, foi, de acordo com a Polícia Federal, um dos pilares institucionais que permitiram o funcionamento da fraude da Conafer. Essa investigação que é uma das principais, essa instituição, na verdade, né, que é uma das principais nessa investigação conduzida pela PF. De acordo com um documento, como diretor de benefícios e depois ministro, ele autorizou repasses ilegais e recebeu vantagens indevidas. José Carlos Oliveira, que na época usava esse nome, mas mudou a forma como prefere ser chamado por uma questão religiosa, hoje ele atende por Ahmed Mohamed Oliveira. Outra informação também é de que a Conafer tinha núcleos de funcionamento nesse esquema, com divisão hierárquica e funções definidas, como por exemplo o núcleo de comando, que era liderado por Carlos Roberto Ferreira Lopes, responsável pela orientação das fraudes e pela articulação política, o núcleo financeiro, coordenado por Cícero Marcelino de Souza Santos, que era encarregado da lavagem e movimentação dos recursos desviados por meio de empresas de fachada, e também, por último, o núcleo político e de apoio, que era formado por parlamentares e assessores, incluindo o deputado Euclides Petersen, que, como a gente soube agora há pouco, de acordo com as informações da Polícia Federal, recebeu mais de 14 milhões de reais em propinas. E mais um dado, um número que liga a Conafer a esse esquema, de acordo com esse documento, é que a entidade teria recebido mais de 708 milhões de reais do INSS e desse valor, mais de 640 milhões foram desviados para empresas de fachada e contas de operadores financeiros ligados ao grupo. De acordo com a PF, ainda a investigação constatou que a entidade atuava como uma organização criminosa e estruturada, composta por dirigentes, operadores financeiros, empresários e agentes políticos, todos com papéis definidos na engrenagem da fraude, entre aspas. Muitas informações que a gente ainda está levantando, mas essas são algumas delas.